Olá, boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, então vamos conferir a nossa atividade de ciências da aula passada. E para isso, vamos abrir o livro na página 134. Vocês estão lembrados que nós falamos, sobre as articulações, entre os elementos, constitutivos do sistema locomotor e suas respectivas funções, como alguns seres vivos se locomovem, ou seja, uns se locomovem, outros se movimentam, Nós vimos a diferença entre um e o outro, tá certo? E que existe, claro, uma diferença entre os seres vivos que se locomovem e os seres vivos, os seres que podem se movimentar, mas não se deslocam. Há uma diferença entre os dois, que a gente viu bastante sobre isso. Tá certo? Bom, é importante que vocês possam, tá memorizando esse conhecimento, tá internalizando sobre movimentação e locomoção, tá? Então, não esqueçam disso, das diferenças de um para o outro, tá bom? Então, vamos lá para a primeira atividade, a primeira questão, que temos assim. As frases da coluna da esquerda referem-se às situações que poderiam ocorrer em um ser humano. Leia-as atentamente e ligue-as às frases da coluna da direita. Bom, então aí nós temos, a primeira. Imagine o que aconteceria se uma pessoa só tivesse ossos. Podemos ligar para a última, do outro lado, que tem assim, que é o esqueleto ficaria em pé, mas não se mexeria, nem se locomoveria, Ficaria preso em algum lugar. Na segunda, imagine o que aconteceria se uma pessoa não tivesse ossos, mas tivesse músculos. Bom, ligaremos para a primeira, que fica, o corpo da pessoa não ficaria em pé e se mexeria, mas não conseguiria sair do lugar. E a última, imagine o que aconteceria se os ossos não fossem articulados. A pessoa ficaria imóvel como uma estátua. Bom, então, a gente pode ver que cada um, os ossos precisam dos músculos, para que aconteça a movimentação e a locomoção, tá? Então, vamos para a segunda questão. Complete as frases de acordo com o que você estudou no movimento dos animais. Letra A. Os animais fixos interagem com o ambiente, mas não se locomovem, Como a gente viu, os corais, são animais fixos. B. As plantas são seres vivos que não se deslocam também, No entanto, elas executam movimentos em resposta a estímulos do ambiente. Olha só aí, na questão da diferença entre locomover e mover-se. Não é isso? Bom, e vamos agora para a terceira questão, tá certo? Aí pede, relacione as colunas. Bom, nós vamos relacionar colocando letra A em planta carnívora, que é a dioneia, B, onça pintada e C, tubarão. Primeiro quadrinho, carnívoro que se movimenta na água e que pode nadar em alta velocidade quando localiza a presa. Bom, é o tubarão. Segundo quadrinho, que no caso do tubarão é a letra C. Segundo quadrinho, complementa a alimentação capturando insetos entre suas folhas articuladas. No caso, é a planta carnívora, letra A. E o último, que ficaria a letra B, seus membros permitem que capture a presa correndo em grande velocidade, que é a onça pintada.
certo? Todo mundo conferiu direitinho? Que bom! Então, agora vamos revisar aquilo que nós vimos, né? Nesta unidade, fazer uma revisão da unidade por completo. Então, temos assim, né? O que estudamos? Bom, o que estudamos? Primeiro pontinho, a maioria dos animais locomove-se pelo ambiente para conseguir alimento, água e abrigo. Segundo, os ossos e os músculos são fundamentais para a realização dos movimentos. Os músculos puxam os ossos. Foi o que nós falamos, comentamos na primeira questão. A primeira questão, ela debate, faz com que a gente possa refletir um pouco em relação a esse movimento, em que o esqueleto depende dos músculos e os músculos também dependem do esqueleto. Sozinho, só músculos, a gente não consegue se locomover. E também só ossos também nós não podemos nos locomover, né? Então, trabalha em conjunto com o outro. Terceiro, o conjunto de ossos recebe o nome de esqueleto. Entre os ossos existem as articulações, que são aquelas, né, que fazem com que os ossos não entrem em atrito um com o outro. No corpo, há músculos voluntários, como os dos braços e das pernas, e músculos involuntários, como os do intestino e do coração. Ou seja, os músculos voluntários são aqueles que só se movimentam quando nós desejamos que eles se mexam, né? Como o das mãos, né? Se você desejar que vai pegar alguma coisa, né? O do pé, quando você quer andar, se movimentar, sair de um lugar para outro. Os involuntários são aqueles que a gente não manda, né? O coração, ele bate sozinho. Eu não preciso ficar pensando se o coração está batendo ou não. Eu não preciso também ficar pensando no meu intestino. Intestino funciona? Não, ele já funciona normalmente. Né? Eu não preciso determinar, ter esse comando. Então, é involuntário, tá certo? Bom, quinto ponto. Todos os animais vertebrados têm esqueleto interno. Vertebrados são aqueles que têm ossos. Sexto ponto. Entre os invertebrados, que são aqueles que não têm ossos, há animais de esqueleto externo. Externo quer dizer do lado de fora do corpo, né? Esqueleto interno e animais sem esqueleto. Diz o sétimo pontinho. Alguns desses animais se deslocam lentamente, né? Outros são velozes. Então, a gente pode ver que alguns, mesmo sem esqueleto, eles podem, né, se movimentar de uma forma, mesmo sendo invertebrado, né, de uma forma rápida. E já tem outros que não conseguem tanta velocidade. Oitavo pontinho. Há animais que vivem fixos em algum substrato. Eles se alimentam por meio da circulação de água no interior do corpo. Como a gente viu, né, no caso, como os corais, né, onde tem vários tipos de animais. E o último pontinho, as plantas não se deslocam no ambiente, mas fazem alguns movimentos em respostas a estímulos, né? Como a gente viu, né, o caso do girassol, né, que a gente, né, ele vai se movendo de acordo com a posição do sol. Aquela planta também, né, que chamam de malícia, né, quem conhece a malícia, a gente coloca o dedo nela e ela se fecha, né. Tem a planta também carnívora, né, que ao tocar nela, ela se fecha, né, ela consegue capturar os insetos por causa disso. Então, cada ser vivo tem uma resposta a cada estímulo, né, que ele é submetido, tá certo? Então, logo abaixo aí tem assim, né, as abelhas precisam se locomover para coletar o néctar das flores. Bom, meus queridos, então, essa foi a nossa revisão do que nós estudamos nesta unidade,
E eu quero pedir a vocês que vocês possam responder a página 136 e a página 137, tá certo? São essas duas páginas para que vocês possam estar finalizando essa unidade 7, tá bom? Então, façam isso. Fica como atividade de casa, páginas 136 e 137. Bom, agradeço, né, a participação de todos vocês. Desejo a todos um ótimo feriado e feliz Dia das Crianças.